Do sonho ideal de cidadãos francanos beneméritos, nasceu a Fundação Santa Casa de Misericórdia de Franca, em 16 de junho de 1897. E ao longo de mais de um século, foi edificada uma grande história de trabalho pela vida humana. Hoje, a Fundação é um grupo com 3 unidades hospitalares: Hospital Geral Santa Casa, Hospital do Coração e Hospital do Câncer, possuindo ainda um grande centro de reabilitação e área de hemodiálise. E ainda administrando exames, ambulatórios médicos e especialidades do governo de São Paulo, das cidades de Franca, Taquaritinga, Casa Branca e Campinas, o maior do interior do estado. Ao longo de mais de um século de existência, a instituição evoluiu e se reinventa continuamente, sendo hoje um grupo hospitalar com mais de 2.700 colaboradores e um corpo clínico com mais de 600 médicos altamente qualificados, que juntos atendem Franca e mais de 60 municípios pertencentes a 4 departamentos regionais de saúde, com 4,5 milhões de pessoas assistidas. E com o dinamismo desta gestão, o Grupo Santa Casa de Franca está sempre inovando. Assim, no ano de 2020, criou sua marca Santa Casa Mais, que assina todos os novos projetos. Os mais recentes foram a implantação de um novo laboratório de análises clínicas, o maior e mais bem equipado da cidade e da região, fornecendo diagnósticos de alta precisão e qualidade com uma ampla gama de exames. E a lavanderia hospitalar, uma estrutura moderna, com equipamentos de alta tecnologia que limpam e esterilizam todos os tipos de enxovais, garantindo qualidade, segurança e prevenção contra a infecção hospitalar. Por isso, trabalhamos com responsabilidade e comprometimento para fazer do Grupo Santa Casa de Franca um lugar sempre melhor e para oferecer o respeito e a qualidade que você merece. Grupo Santa Casa de Franca, um novo tempo. Olá, eu sou Rosana Branquinho e falo com vocês diretamente aqui dos estúdios da Rádio Unifran. Sejam todos muito bem-vindos. Antes de iniciarmos a nossa mesa redonda, eu gostaria, em nome do Grupo Santa Casa, de agradecer à reitoria e toda a equipe da Unifran que nos acolhe para esse momento tão importante. Setembro Verde busca dar visibilidade ao tema doação de órgãos. E o dia de hoje, 27, é o ponto alto da campanha, de todas as ações que são realizadas no mês, porque hoje é considerado o Dia Nacional da Doação de Órgãos, né? É um dia que acontece visando, como eu já disse, a sensibilização e a conscientização da população sobre a importância e a carência que nós temos na doação de órgãos. E é com esse objetivo que o Grupo Santa Casa reuniu nomes conceituados que estão aqui conosco nos estúdios da Rádio Unifran para tratar dessa questão. Então, hoje, entre todas as atividades, entre as comemorações realizadas pelo Grupo Santa Casa no decorrer do mês, temos essa que deveria ser uma mesa redonda, mas em função aí da pandemia, em função também de termos que manter esse distanciamento e seguir todos os protocolos de segurança, essa mesa redonda ela foi reduzida e nós falaremos individualmente com cada um desses participantes. Gente, eu posso dizer para vocês que é um time de peso, profissionais renomados, conceituados em suas respectivas áreas. Só para vocês saberem, essa mesa redonda ela foi denominada os aspectos religiosos, éticos e legais que envolvem a doação de órgãos no Brasil. Então, gente, para coroar aí o Setembro Verde da Santa Casa, essa mesa redonda trouxe esses especialistas, então, que falarão um pouquinho, cada qual a sua visão a respeito. E nós temos aqui, para vocês saberem, Dr. Sinésio Graça Duarte. Quando eu for falar com ele, eu vou ler também o currículo dele. O microfone está melhor? Ao do Dr. Sinésio para levantar. Isso. Então, o Dr. Sinésio está aqui comigo já, e quando eu for falar com ele, vou falar um pouquinho do currículo dele, que é também bastante extenso. Dr. Domingo Cassis Neto, doutora Cíntia Samento Silva,
Samenho, me desculpe, doutora Cíntia Samenho Silva, que vai falar, que vai dar a visão aí das questões, dos aspectos jurídicos. O padre Adilson Fortunato e o pastor Isaac, também da Igreja Adventista. Então, todos esses profissionais que aqui estão, todos esses líderes religiosos que aqui estão, são pessoas que estão extremamente capacitadas para falar sobre o tema. A gente vai para um intervalo, já voltamos com o bate-papo já inicial com o doutor Sinésio. Bem, gente, uma das ações também realizadas pela Santa Casa, muito interessante, foi um concurso de frases com esse tema doação de órgãos entre os seus colaboradores. E ficou acordado entre eles que hoje, durante essa live, seria realizado o anúncio da frase vencedora. E eu gostei muito e achei extremamente coerente e oportuna. E nós vamos falar agora, então, quem foi que ganhou e qual foi a frase. Doe órgãos, se expresse. Essa atitude transforma vidas. A autora é a Márcia Priscila Badoco Gomes, do setor do Centro de Terapia Intensivo Adulto do Grupo Santa Casa de Franca. Parabéns, Márcia, e é isso aí. Mais do que nunca vocês terão esse discernimento durante a live, que a sua fala expressou tudo. Doe órgão, se expresse. Essa atitude transforma vidas. E quem vai falar com a gente sobre isso agora é o doutor Sinésio. Sinésio Graça Duarte é um médico especialista em neurocirurgia pela Universidade Federal de Minas Gerais, membro titular da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, mestre e doutor pela Universidade de São Paulo, pela USP, né, Ribeirão Preto, coordenador do curso de medicina da Universidade de Franca e membro da Comissão de Transplantes da Santa Casa de Franca. Portanto, muito capacitado para estar aqui conosco debatendo essa questão e falando para a gente. Doutor, essa frase eu achei interessantíssima, ela diz tudo, porque um dos grandes problemas que nós enfrentamos, de acordo com tudo que eu li sobre esse final de semana, é a questão da comunicação, não é isso? Gostaria que o senhor se apresentasse, por favor, dessa sua boa tarde aqui para quem está nos acompanhando, e já falasse um pouquinho sobre isso. Muito obrigado. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Eu agradeço ao Grupo Santa Casa, e ao grupo relacionado diretamente com as questões do transplante de órgãos, pelo convite, por voltar e estar discutindo este assunto. Essa frase, sem dúvida alguma, traduz bem aquilo que nós temos como objetivo quando tratamos do assunto. Sem dúvida alguma, não só durante essa semana, é lógico que durante a semana onde se trata especificamente desse assunto, o assunto é comentado, é falado, mas nós temos que ter isso em mente o tempo todo. Né? Uhum. É um trabalho que ele vem ao longo do tempo que eu acompanho, principalmente dentro da Santa Casa. Ele começou muito pequeno, muito incipiente, e hoje ele tem uma estrutura própria voltada só para isto. Isso só foi possível no processo de construção, né? E nós queremos que isso permaneça o tempo todo em evidência, porque a morte encefálica, a doação de órgãos e outros aspectos relacionados, elas não acontecem só nessa semana, acontecem todo dia, todo momento. Certo. É óbvio que isso se torna mais evidente numa campanha desse tipo e muito mais evidente para aquela pessoa que está vivendo a situação, tanto para quem está com um familiar, alguém em processo ali de constatação da morte encefálica e como possível doador, quanto aqueles milhares de pessoas hoje que estão no papel de receptor. Esses, tenho certeza que amanhecem todos os dias naquela ansiedade. Será que é hoje que eu vou ter? Ninguém deseja a morte de ninguém, mas eu tenho certeza que os que precisam, estão necessitando de um transplante, pensam de certa forma dessa maneira. Doutor, o número de doadores, ele está muito aquém do que deveria, né? O que o senhor comentou aí, eu acho que nós temos um avanço nessa fala, várias associações, instituições, lideranças se aglomerando para discutir o assunto, para dar visibilidade para a questão, mas o número ainda fica aquém em função da negativa familiar, porque a pessoa não faz o comunicado em vida, mais ou menos isso. Vejam, nós temos a situação, melhorou. Hoje nós avançamos, nós temos um maior número de doações.
Agora, a doação de determinados órgãos, que depende ainda do indivíduo estar com alguma função preservada, e a que chama mais atenção é a função cardíaca, pelo menos mantida em funcionamento, para a retirada ou para a doação de alguns órgãos, esse nós temos muita dificuldade ainda. Há necessidade do entendimento de como que se dá o diagnóstico, a partir de que momento realmente a vida, pelo menos do ponto de vista da ciência, não é mais possível para que esse, então, indivíduo passe a ser um doador. Aquelas situações onde nós podemos fazer a retirada do órgão pós-mortem, por exemplo, das córneas, felizmente nós tivemos um avanço muito grande. Hoje nós temos um número de córneas e doadores, mas essa acontece no pós-mortem. Eu acho muito interessante, importante, de debater muito o aspecto daquele chamado doador com função cardíaca preservada ou mantida. Né? Essa é a situação onde se gera favorável, todos os outros órgãos naturalmente aí vivos, né? Doutor, então o senhor falou de duas situações de potenciais doadores. Sim. Um vivo, vamos colocar, e o outro que já está com as suas funções comprometidas, irreversíveis, é isso? Aquele que já tem a morte constatada clinicamente, ele vai ser doador, por exemplo, ele pode ser doador de córnea, talvez tecido derme, essas coisas. Mas o mais impacta na doação é o chamado paciente em morte encefálica, que é um possível doador, mas que ainda mantém uma função do organismo, que é a função cardíaca. Então, é um indivíduo que ainda mantém essa função, e isso é difícil de ser entendido pela família, pela sociedade, que fica naquela, mas ele não está com o coração funcionando? Não, ele tem uma função cardíaca que está servindo naquele momento para manter a viabilidade de alguns órgãos, mas a relação dessa viabilidade de alguns órgãos com a vida, ela ainda existe, a partir de um diagnóstico de morte encefálica. Doutor, e antes desse diagnóstico, existe todo um protocolo, naturalmente, que depois a gente vai falar com a doutora Alessandra, a doutora Cíntia, na verdade, que vai nos esclarecer desses aspectos legais, mas do ponto de vista médico, existe também quanto tempo que leva? A família é comunicada antes, durante o processo da doença? Como é que é essa fala com os familiares durante esse processo? Veja, existe uma equipe capacitada, treinada? Sim. Como é que é? Veja, na Santa Casa de Franca, por já ter uma estrutura hospitalar terciária com condições, já existe ali um grupo preparado que fica à disposição para todo esse processo. Acompanha o processo desde a suspeita da morte encefálica até a fase final, e se isso é autorizada a doação, essa equipe acompanha o tempo todo, que envolve médicos, psicólogos, enfermeiros, todo mundo capacitado, treinado sobre esse assunto. Né? É interessante que as pessoas que nos ouvem entenderem o seguinte: a morte encefálica, que é o que precede a possibilidade de doação, ela não é desejada. Sim. Tá? Então, nós, como profissionais, médicos, enfermeiros, todo mundo, e nós somos treinados para isso, para lutar pela vida. Sim. Então, qualquer indivíduo que chega ao hospital numa situação crítica, mesmo que seja numa situação muito crítica, o nosso objetivo é não fazer esse diagnóstico. Sim. Mas, infelizmente, a depender da causa, de todos os processos que acontecem no organismo, aquilo caminha dessa forma, e nós temos que não foge da nossa alçada reverter a situação. Então, neste momento, a gente coloca o paciente, então, como suspeita de morte encefálica. Certo. E aí, a partir desse momento, envolve toda a equipe e, de imediato, a família é comunicada. A família, inicialmente, é comunicada da gravidade do quadro. Situação. E ela vai sendo informada de todos os procedimentos que acontecem. Esses procedimentos são todos estruturados, existem regras, existem leis, existem decretos, regulamentos que mapeiam cada momento desse daí. Desde o momento que há a suspeita, a partir de um exame clínico, nós caminhamos para um exame complementar que confirme a nossa impressão. Depois, tem parâmetros a serem observados, legalizados, regrados, para cada momento desse.
Em todos esses momentos, a família não participa do momento ali no local, Sim. mas ela é informada e tirado todas as dúvidas possíveis, né? Somente após todo esse processo, se realmente a morte encefálica é confirmada, esse diagnóstico é informado à família, é informado o prognóstico, quais são as perspectivas a partir de então, e aí, num último momento, que nós falamos sobre transplantes, né? Para não inverter o processo. Tá, doutor, a questão da morte encefálica é irreversível, então, né? E ela é que oferece condições para uma maior retirada de órgãos, né? De acordo com o que eu entendi. E quem autoriza, quem pode autorizar essa... E, na verdade, é um momento muito difícil para a família, a gente entende, porque se os órgãos estão, se o coração está batendo, se todas as funções vitais, né, estão ali, estão sendo perceptíveis, eu acho que existe uma esperança por parte do familiar de que ele volte, não é? Então, acho que esse é um grande problema, né? E a família que deve autorizar, não é isso? Então, ela fica num dilema muito grande. Veja, a gente fala de morte encefálica, parece ser uma coisa atual. Não. Morte encefálica é um diagnóstico que foi primeiro clínico, de observação. Isso foi lá por volta de 1960, 1959, que se estabeleceu, criou-se esse diagnóstico de morte encefálica. São situações onde o indivíduo está no estado de coma, de inconsciência profundo, e que ele não tem nenhuma resposta a nenhum tipo de estímulo. Existem vários estímulos que são praticados tentando obter uma resposta do paciente. Associado a isso, nós também recorremos a exames complementares. Os mais comuns é o eletroencefalograma, o mais seguro é a arteriografia cerebral, que são exames que comprovam realmente que aquele cérebro não tem nenhuma função mais. Feito esse diagnóstico, potencialmente esse paciente é um doador de órgãos, né? Então, é aí que vem todo o processo de abordagem à família e todas as dúvidas que surgem, né? Por que o senhor está dizendo que ele não tem perspectiva de vida e o coração está funcionando? Sim, esse é um grande... Porque o coração tem um mecanismo de funcionamento que, até certo ponto, ele não depende muito do cérebro, por um tempo. Certo. Depois ele também entra em falência. Então, entre esse intervalo de autonomia em relação à função cerebral, nós podemos utilizá-lo para manter, por exemplo, o rim funcionando, o próprio coração, pulmão, etc. Lógico, nós dependemos de uma medicina hoje tecnológica. Sim. Junto com a função cardíaca, nós dependemos de equipamentos que mantenham a respiração, que mantenham a pressão arterial, e daí por diante. Então, quando se estabelece o diagnóstico de morte encefálica, e a partir daí se pensa no transplante, na doação, todo esse processo é embasado em critérios muito seguros, muito firmes, legalizados, existe um embasamento legal, não é uma coisa aleatória. Eu estou falando isso do nosso país. Sim. E de outros países. Eu sei que tem países que não existe esse embasamento, nós estamos falando da nossa realidade, né? Então, ninguém está autorizado a tomar nenhuma atitude, a fazer esse diagnóstico sem passar por todo aquele processo, protocolo. Que muitas vezes nós ficamos naquela angústia Sim. de querer terminar. Não, nós temos esse protocolo. Quer dizer, do momento em que a família é comunicada até o momento do transplante propriamente dito, isso vai decorrer muito tempo, cerca de 12 horas? Sim, primeiro nós temos um tempo mínimo entre uma primeira constatação e a segunda, que é de 6 horas. 6 horas. E outra, o paciente tem que estar internado no hospital por um período já, Entendi. Não é de imediato. Então, existe toda uma parametrização para o diagnóstico. Doutor Sinésio, o assunto é muito complexo, é polêmico, é interessante, muito rico, eu adoraria ficar conversando com o senhor, tem muitas questões que eu gostaria de esclarecer e tenho certeza que quem está do outro lado também, mas eu já acho muito válido que esse momento esteja acontecendo. No próximo eu vou sugerir para o pessoal da Santa Casa para fazer isso num anfiteatro, com a participação da comunidade de alunos, tamanha relevância do assunto, acho que merece, né, doutor? É assim, eu gostaria, antes do senhor encerrar sua fala, alguma coisa que eu não tenha, que seja importante esclarecer para a comunidade, para quem está nos assistindo, alguma coisa que o senhor gostaria de colocar, por favor? E eu tenho uma última perguntinha aqui, mas vou deixá-lo eu vejo assim que você abriu essa entrevista com uma frase criada,
eu acho que essa frase fica. Fica. Né? Fica o significado do diagnóstico, o significado da doação, e até para os próprios familiares que autorizaram essa doação. Uhum. Tempos depois, a gente volta a falar com eles, passado aquele momento, que é um momento muito terrível para quem está vivendo ali, mas depois eles até nos abordam em forma de agradecimento, estabelecem vínculos. Eu acho que isso fica para a gente. Muito bom. Então, gente, é isso aí. Doe órgãos, se expresse, porque a sua atitude pode transformar vidas. Eu agradeço a sua participação. Eu ia fazer um comentário, mas o senhor já falou. Eu acho que foi bastante esclarecedora a sua fala. Muito obrigada e espero que nós possamos estar juntos numa outra oportunidade. Eu que agradeço, me coloco à disposição para o público, para vocês, a hora que for necessário. Muito obrigada. E a gente já volta já com nossa próxima convidada, que é a doutora Cíntia Samenho Silva. Já, já. Bem, gente, estamos de volta aqui nos estúdios da Rádio Unifran. Já quero agradecer toda a equipe, o professor Ricardo Fadu, que estava aqui mais cedo, que está conosco aqui lá. Estão todos lá fora nos assistindo na antessala. Obrigada a Márcia Sandoval, Luiz Gabriel, da Santa Casa, pelo convite para estar aqui. Parabéns à diretoria, Tony Graziano, meu amigo gerente lá de Relações Institucionais, Marcelo Reis, enfim, toda a equipe da Santa Casa que trabalha com muita competência, inclusive para que esse momento esteja acontecendo, e é um momento tão importante, tão relevante, uma discussão tão necessária, né? E aqui já comigo a doutora Cíntia Samenho Silva. Doutora, eu acho que é um avanço, né, a gente estar nesse momento falando sobre assunto tão relevante. Doe órgãos, transforme, né, dê vida, né, faça com que alguém viva, né, ajude alguém, traga alguém para a vida, né, então é um debate extremamente necessário e as pessoas ainda têm um certo receio sobre isso, mas eu acho que é muito importante destacar que todo o processo está permeado por questões legais durante todos os momentos, não é isso? Gostaria que a senhora dissesse um pouquinho da visão, dos aspectos jurídicos dessa questão da doação de órgãos, por favor. Boa tarde, seja muito bem-vinda. Gente, deixa eu ler o currículo da doutora Cíntia. Doutora Cíntia é advogada graduada pela Faculdade de Direito de Franca, especializada em Direito Médico e da Saúde, Direito do Trabalho, extensão em Direito Digital, membro da Comissão de Ética e Disciplina da OAB Franca, membro do Comitê de Ética e Pesquisa da Santa Casa de Franca. Portanto, gente, é o que eu disse, são pessoas extremamente capacitadas para estarem aqui conosco, debater o assunto. Doutora, então, seja bem-vinda e diz para a gente, né, dessa questão, desses aspectos legais que envolvem a questão da doação de órgãos. Primeiro, boa tarde a você e a todos que estão nos assistindo. Agradeço ao convite feito pelo Dr. Alan Riboli e a Comissão de Transplantes da Santa Casa de Franca também, para falar um pouquinho sobre os aspectos legais que envolvem esse processo. Realmente há esse receio, né, das pessoas leigas que não entendem muito sobre o assunto, pensa-se que pode haver até um adiantamento, às vezes, do óbito para facilitar algum tipo de processo de transplantes, para doação de órgãos, para favorecer um ou outro, mas a gente vê que esse processo hoje é muito seguro, nada disso é facilitado. Na verdade, a legislação hoje possui previsão, né, de tipificação dessas condutas como criminosas. Tudo que fugir da legislação, que possa favorecer aí Isso é muito legal, porque as pessoas, né, têm um certo receio, eu imagino, né, a gente entende que deva acontecer, por exemplo, quem tem poder aquisitivo, de estar à frente, de conseguir com mais facilidade do que aquele menos favorecido, não existem essas questões, e a lei garante... Existe muito esse receio, a lei garante, a lei tipifica essas condutas como crimes, e há penas rigorosas para isso. A gente não ouve muito falar sobre isso hoje em dia, né? Hoje acho que está bem segura aqui no Brasil essa questão do transplante de órgãos, de doação de órgãos. Não se faz doação de órgãos, por exemplo, de uma pessoa não identificada, que antes havia até essas quase lendas urbanas, assim, de pessoas que fossem enterradas como indigentes, se usariam seus órgãos, se isso poderia facilitar
alguma conduta criminosa para venda, tráfico de órgãos. Então, hoje em dia, eu entendo que isso está bem respaldado pela legislação. Há sanções administrativas até para os estabelecimentos. Então, é muito rigoroso todo o processo de doação de órgãos do início ao fim, desde a constatação, como você havia falado aí com o Dr. Sinésio, que brilhantemente explicou sobre o diagnóstico de morte encefálica. Então, assim, há bastante rigor nesse processo todo. E, inclusive, no momento da doação, tem termos, autorizações para serem assinadas, a família é que faz antigamente, a legislação ela teve essa alteração, né? Que antes a gente podia declarar em vida, ou em cartório, ou nos documentos, né? Vocês devem se lembrar que a gente constava lá se era doador de órgãos ou não. Mas hoje o que prevalece é a vontade da família. Então, por isso a campanha de conscientização, para que as pessoas conheçam sobre os benefícios, né, da vida continuar aí por meio dos órgãos doados, para que você manifeste essa vontade em vida para os seus familiares, que são eles que vão autorizar tudo por meio de um documento, né, é um termo de consentimento livre e esclarecido. A equipe médica vai tirar todas as dúvidas, a equipe multidisciplinar também, né? Temos enfermeiros, vários profissionais nessa equipe que vai tirar todas as dúvidas da família para que ela possa tomar essa decisão com tranquilidade. E normalmente, com segurança. E normalmente ela vai fazer isso de acordo com a vontade do parente falecido. Doutora, você tem notícias de alguma ação no sentido de o doador se manifestar em vida de um documento? Existe alguma lei tramitando no Congresso? Existe alguma coisa nesse sentido? Você já tem conhecimento? Existem vários projetos de lei tramitando hoje para que volte a intenção de doação presumida. Que é aquela que é justamente essa questão que antes já vigorou, para que em vida você possa manifestar sua vontade expressamente, que ela seja respeitada independentemente da vontade de seus familiares. Mas hoje ainda não está assim avançado a ponto de já ser sancionado, nada, está tudo meio parado. Vamos torcer para que aconteça. Eu acho que isso facilita. Há pontos positivos e negativos nisso, mas assim, hoje, assim, trabalhando com a legislação que nós temos hoje, o importante é falar bastante sobre o assunto para que a sua família tenha conhecimento da sua vontade, assim ela vai poder manifestar. Por isso que essa frase é muito interessante e ela diz tudo sobre essa campanha de doação de órgãos, né? Ela foi muito feliz, a Márcia, a Priscila. Doe órgãos, se expresse, essa atitude transforma a vida. Se você não falar sobre... Se você não se expressar, a família vai ficar a cargo dela decidir, né? Se ela é favorável ou não. Outro dia até comentei, falei, por que não no almoço de domingo, que é o momento que a família está toda reunida, isso não é verdade? As pessoas têm um receio de falar sobre morte, depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso com... Não só de política, né? Nos almoços de família, temos que religiosos estão aqui. Também. Por que não falar sobre manifestar? Porque você faz isso para todo mundo. E no momento que isso acontecer, as famílias vão ter tranquilidade, entre aspas, isso não mesmo, é? Porque tem aquela coisa, aquele sentimento de enterrado, o corpo ter que estar preservado para não macular, não sei o quê. Né? Mas isso é uma preocupação, é por isso mesmo que há que se falar muito sobre isso. A doação de órgãos em si, ela é uma exceção, né, ao princípio da indisponibilidade do corpo humano, porque, por regra, a Constituição prevê um direito fundamental, é o direito à vida e à integridade física. Então, esse é um direito. A doação de órgãos, ela se apresenta como uma exceção a esse princípio de preservação do corpo e tudo. Então, por isso que há que se falar sobre isso, sobre os benefícios que isso vai trazer, para que a autonomia, né, porque também é um outro princípio que é garantido a todos, que é a autonomia, a sua vontade mesmo de se expressar, para que ela seja respeitada, e também informações sobre todo esse processo, para que não haja essa preocupação, por exemplo, muitos se preocupam também com a integridade do corpo para o velório, mas a legislação também prevê que após o transplante de órgãos, depois das autorizações necessárias, ele tem que ser recomposto. Ele seja recomposto de forma que não agrida, que ele se mantenha intacto para a família e para visivelmente intacto, assim, com a mínima intervenção visível possível. Isso está previsto em lei também. Então, também não é uma preocupação. E justamente por termos essa garantia da integridade física, né, e do bem da vida mesmo, se isso for conversado com os familiares, eu acredito que... muito interessante. Apesar do corpo ter sido mutilado, de ter sido, enfim, né,
retirado parte dos órgãos, ele se mantém intacto para ser velado. Acho que é uma informação interessante, na medida do possível, não vai ser visível aquela mudança que agrida, né? Isso mesmo, o olhar. Que é um procedimento cirúrgico. Aquela memória continua do ser. Exatamente. Né? Doutora, e agora uma outra coisa que me chamou a atenção, que eu estive estudando um pouquinho sobre o assunto esse final de semana, é que a lei de transporte, de doação de órgãos, ela é recente no país, né? Ela mas a doação de órgãos em si a gente considera, né, relativamente recente, né? Em torno de, salvo engano, não me lembro se 54 ou 57 nos Estados Unidos foi o primeiro transplante. No Brasil, em 1964, que foi um transplante de rim. 64. Então, a legislação hoje, ela é de 1997. Houve algumas alterações, 97. Acho que em 2001 e 2017, essa alteração mais significativa com relação ao consentimento da família e não, independente de manifestações expressas do paciente, hoje o que vale é o consentimento da família. Essa alteração foi de 2017, tanto que hoje muita gente vai ter aquele documento, o RG ou a CNH, com a intenção de doador de órgãos. Às vezes ainda tem, porque antes podia, né? Antes era o que valia, era uma das formas de se expressar a sua intenção. Muito bom. Eu vi que foi em 1964, o primeiro transplante de rins, 68 coração, fígado e pâncreas. Isso, então é algo que ainda vem, ainda sendo estudado. E em 97, né, que estabeleceram então a política de transplantes no Brasil. E que hoje, eu não sei se esse número, eu vi que existem 3 doadores, depois vou confirmar com o doutor Domingos, que está aqui, 3 doadores por 1 milhão de população, enfim, da população, não sei se é isso. Aliás, hoje cerca de 18 doadores, em 97 era 3 por 1 milhão da população, não sei se esse número está correto, mas depois eu vou confirmar. Eu não estou com os números atuais, né? Eu sei que ao longo dos anos isso aumentou, mas uma notícia recente é que durante a pandemia esse número de doadores caiu. Justamente, aí não tem ainda assim, cientificamente falando, não tem um estudo exato dos motivos que levaram a isso, mas a gente nem entra no mérito assim de mortes por suspeita de Covid ou confirmadas não podem ser doadores de órgãos, né? Não podem ser potenciais doadores. São feitos exames de infecção, e isso os doutores podem falar com mais propriedade, mas com relação a lei, então, não trata dessas questões de quem pode, de quem não pode. Não entendi. A lei não trata dessas questões, então, quais casos podem, quais casos não podem? Não, é o diagnóstico de morte encefálica. É o diagnóstico, aquele que é feito por toda aquela equipe multidisciplinar. Exato. E aí tem as exceções daqueles tipos de infecção e outros que não podem ser doadores, ela é mais por exceção. Doutora, como eu falei para o doutor Sinésio, a gente tem muito ainda para discutir, para falar sobre isso, espero que haja uma outra oportunidade. Tem alguma coisa que a senhora gostaria de acrescentar sobre essa questão? Não, acho que falamos bastante, mas só para reforçar a necessidade de que as pessoas conversem sobre isso, para manifestar expressamente até para a família. Não vai fazer diferença ali o expresso na legislação de hoje, né? Mas estão tentando mudar esse entendimento para que valha o escrito, como você mesmo se mostrou favorável, mas pelo menos conversar para que eles perpetuem essa sua vontade. Muito obrigada pela sua participação. Por nada. Viu? Muito obrigada. A gente vai para um intervalo breve e já voltamos com o doutor Domingo Cassis Neto, tá bom? Oi, pessoal, estamos de volta aqui com a nossa mesa redonda, os aspectos religiosos, éticos e legais que envolvem a doação de órgãos no Brasil, um evento realizado pelo Grupo Santa Casa de Franca com apoio da Unifran. Estamos aqui diretamente dos estúdios da rádio. Já falamos com o doutor Sinésio, que é o coordenador do curso de medicina, e já falei do currículo dele extenso, que ele é, inclusive, também membro da comissão de transplantes da Santa Casa. Ele nos posicionou um pouquinho sobre esse protocolo, sobre o momento, quando é que acontece, falou sobre os tipos de doadores, explanou um pouquinho sobre essa questão, sobre o ponto de vista da medicina, né? Depois tivemos a doutora Cíntia, que falou um pouquinho dos aspectos legais da doação de órgãos. E agora nós temos aqui ele, que é o doutor Domingo Cassis Neto, médico formado pela UFTM, Universidade Federal do Triângulo Mineiro, né? Isso. Especialista em urologia pela CBU, que é a Sociedade Brasileira de Urologia, membro do AME, Associação Médica Espírita de Franca. Então, a gente vai ouvir um pouquinho sobre a questão da doação de órgãos aí na visão da doutrina espírita. E antes eu queria parabenizar mais uma vez a nossa amiga lá do Centro de Terapia Intensiva
adulto que foi muito feliz com a frase doe órgãos, se expresse, essa atitude transforma vidas. A Márcia Priscila Badoco Gomes, e isso é tudo, gente. Você tem que falar, porque senão, em algum momento, todos nós, ninguém tem vida eterna, todos vamos morrer. Então, que esse momento possa trazer um pouco de conforto, por outro lado, para as pessoas que estão no outro lado, na fila de espera, esperando um órgão. E aqui conosco, então, o doutor Domingo Cassis Neto, vai falar para a gente um pouquinho. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Seja muito bem-vindo. E eles estão me lembrando ali, a equipe, o Luiz Gabriel me puxando da orelha, porque eu não estou falando que a gente está aqui cercado de todos os cuidados, álcool em gel, todo mundo usando máscara aqui nos estúdios. E, gente, inclusive era para ser uma mesa redonda, e para evitar um pouco mais de aglomeração, esse formato foi mudado aí na última hora, tá bom? Mas vamos lá, doutor, seja bem-vindo, boa tarde. Obrigado, boa tarde. Tudo bem? Tudo certo. Doutor, conta pra gente, o senhor que, aliás, antes de falar da questão, entrar na doutrina espírita, a gente conversava um pouquinho nos bastidores, o senhor me disse do Projeto Luz, lá na década de 90, que me parece que era uma iniciativa do Rotary, de um dos Rotaries de Franca, que tratava já dessa questão da doação. Isso aconteceu o seguinte, no final da década de 90, né, alguns colegas começaram a ver essa possibilidade da gente aumentar e fomentar mais a doação de órgãos. E aí foi criado esse projeto, através do Rotary, e que eles ajudavam a chegar nos familiares dos pacientes que iam a óbito para poder, especificamente, a doação de córneas. Então, assim, foi um projeto que iniciou no final da década de 90, e, paralelamente a isso, a gente começou também a retirar mais órgãos. Esse projeto Luz foi importante na época, porque Franca foi, durante uns 3 ou 4 anos seguidos, a segunda cidade do estado de São Paulo a mais retirar córneas para transplantes. Eles eram retirados aqui em Franca, iam para Ribeirão Preto, processado, ia para o estado de São Paulo inteiro, para poder ser transplantado essas córneas. E, paralelamente a isso, né, eu, enquanto médico, urologista, a gente começou a fazer, eu fiz parte de uma equipe de retirada de órgãos. Também, eu voltei para Franca em 1995, em 96, 97, nós começamos aproveitando esse gancho desse projeto Luz, a começar a retirar órgãos, e começar especificamente a retirar rins. E foi nesse processo todo que a gente veio, e durante alguns anos seguidos, a gente tirou mais rins aqui em Franca do que o HC de Ribeirão Preto. Olha! Então, foi um processo inicial muito grande, que daí todo veio essa comissão e que veio esse trabalho bonito. Franca tem tradição em retirada de órgãos. Começamos com os rins, fígado, coração, e hoje a gente tem toda essa gama aí, né? Tem uma equipe muito grande, o pessoal da enfermagem que lida hoje com os pacientes, acho que é muito importante isso. Então, foi uma coisa que vem agregando, isso veio desde o final da década de 90, e que a gente vê, e que eu participei um pouquinho desse início dessa história aí, dessas retiradas de órgão. E como eu comecei a participar de uma equipe que retirava órgãos, né, não foi só eu, a gente tirou uma equipe de 5, 6 urologistas que retiravam órgãos, eu comecei a estudar e me aprofundar um pouco na minha religião, na minha doutrina, e estudar aqueles aspectos que a minha religião falava a respeito disso daí, né? E talvez foi por isso que eu fui convidado para estar conversando um pouquinho exatamente. Mais aqui. A gente sabe da importância das religiões, dos líderes nesse momento, porque eles têm uma influência muito grande, né, sobre, especialmente a Igreja Católica, evangélica, sobre os fiéis. E do ponto de vista da doutrina espírita, como é vista a doação de órgãos? O que diz a doutrina? Então, a doutrina espírita é uma doutrina relativamente nova, né? Foi codificada por Allan Kardec em 1857. Naquela época não existia isso daí, então a gente, assim, especificamente não tem. Mas é uma doutrina que sempre falou que a gente tem que seguir a ciência. Então, tudo que a ciência vier a descobrir, a doutrina aprova quando é para o bem da humanidade, para o bem do ser humano. Isso é uma coisa muito importante. E diante dos estudos, eu fui ver na época que se começou os transplantes, né, na década de 60 para cá, né, eu fui ler e fui estudar algumas coisas. Tem um ícone da doutrina espírita, né, o Chico Xavier, né, que nasceu em Pedro Leopoldo, morou em Uberaba há muito tempo, e ele sempre foi favorável à doação de órgãos.
né? Tanto ele quanto os mentores que ajudavam na sua mediunidade, né? Emmanuel, Dr. Bezerra de Menezes, André Luiz, são totalmente favoráveis à doação de órgãos. O Chico cita que doar o órgão é a expressão maior de amor e caridade. Então, assim, o Chico sempre foi a favor, sempre foi favorável, sempre falava que era muito importante você se desprender daquilo que você não vai usar mais. Nosso corpo físico, quando a gente desencarna, que a gente desprende a nossa alma do corpo, você não vai usar esse corpo mais. Então, o que você fazer? É como se o Chico fala, como se você estivesse jogando fora uma roupa. Exatamente. Então, uma roupa que eu não vou usar mais, eu posso doar para alguém. É nesse sentido, né, que Chico via. Divaldo Pereira Franco também, junto com a guia espiritual dele, Joana de Anjos, também é favorável à doação de órgãos. Né, são os dois maiores, os médiuns mais importantes, né, da atualidade. Mas vários outros espíritas sempre são favoráveis. Então, a doutrina espírita é favorável à doação de órgão e acha que isso é o maior sinal de caridade e de amor ao próximo. Exatamente. Doutor, uma coisa que eu gostaria de perguntar, na verdade eu perdi a minha linha de raciocínio, isso acontece. Mas assim, uma questão muito mais individual, né? Uma crença, vem muito mais da crença, então, do praticante. Uma vez que a maioria das religiões, pelo que eu li, elas incentivam a doação de órgão exatamente por ser a expressão máxima do amor ao próximo, caridade, né? Então, tudo isso. No final, a expressão a gente tem que resolver aquilo que a gente vai fazer do corpo da gente. Né? Chico cita, se você viveu bem, cumpriu a sua missão, e você não tem apego ao seu corpo, não tem egoísmo, doe. Você não vai precisar, na nova vida, no seu corpo espiritual, você não vai precisar desse corpo físico que vai ficar para a Terra. Exato. E você pode, no último ato, um supremo ato derradeiro, doar para alguém e ter uma condição da pessoa enxergar, parar de fazer hemodiálise, melhorar a função do fígado, ver um coração batendo com mais segurança, respirar o ar através do pulmão e outras formas, outros órgãos que podem ser doados também. Então, assim, é a expressão maior do amor e da caridade, a doação de órgãos. Então, a doutrina espírita, ela indica, ela é favorável à doação de órgãos, mas isso tem que ser individualmente. Cada pessoa tem que ser individual. Eu acho que aí fica um exercício da pessoa, da empatia. Se colocar no lugar, de que lado da fila que você está. Hoje eu estou do lado de cá. Na minha família ninguém precisa, graças a Deus, eu não preciso, a minha família não precisa. A gente não sabe amanhã. Daqui a pouco, não sabe daqui a pouco. Posso estar do lado de lá. Eu acho que esse é um exercício muito interessante para ser feito. Com certeza. Não é verdade? Verdade. Exercitar a empatia. Saber que você pode devolver a vida, o sorriso para alguém, para uma criança, para um pai, para uma mãe, para uma avó. É a gente se colocar no lugar. Não é isso? E isso é isso mesmo. É exatamente isso. Doutor, e tem alguma experiência que o senhor poderia ilustrar para a gente, que você tenha vivenciado, alguma coisa que queira colocar sobre o assunto? Como eu tenho uma experiência passada, né, eu vou contar primeiro uma história que Chico contava, e que tinha um rapaz que ele tentou suicídio e acabou conseguindo suicídio com um tiro no peito. Ele ainda ficou vivo alguns dias, depois morreu. E no mundo espiritual, ele veio contar através do Chico que ele estava sofrendo muito de repente. Ele sentia no mundo espiritual sangue jorrando do seu peito. É um local que ele tinha feito o tiro, né, dado o tiro nele. E nesse momento que a família dele doou o coração dele, as orações daqueles familiares rezando pela alma dele fez com que aquele sangue parasse de jorrar. Ele foi muito confortado e teve uma melhor passagem pelas orações dos familiares que recebeu o órgão que a família dele doou depois que ele se suicidou. Então, assim, mostra a importância da doação, mesmo para quem vai para o lado de lá. Sim. As orações de quem fica atingem de uma forma importante e de alguma forma melhora
né, esse desencarne, esse É nova consolador vida. para as duas partes, para Sim. quem está passando, fazendo a passagem, que vai se sentir bem de saber que está proporcionando a vida para outra pessoa, para a própria família também, que, poxa vida, meu filho, meu pai, minha mãe está vivendo ali, um pedacinho dele está ali. Com acho que é certeza, uma... é muito gratificante Não é? você sentir isso daí. Uhum. Interessante. Tem uma outra história que eu estava lembrando esse final de semana. Tinha um paciente que foi ver a óbito, estava em morte cerebral, e ele estava muito instável. A gente teve que dar uma melhorada na condição clínica para ele poder ser doador. E nós lutamos muito, o pessoal da UTI, o pessoal da UTI, o pessoal clínico que estava lá, nós conseguimos fazer essa retirada. Nesse caso, foi retirado os rins, as córneas e o fígado. E aí, 6 meses depois, um colega nosso que ajudou, nós retiramos os rins, e 6 meses depois, um colega recebeu um telefonema. Era um médico de Campinas, que ele estava doente, em fase terminal, e ele que recebeu esse fígado que a gente retirou aqui. Olha. E naquele momento, já fazia 6 meses o transplante, ele estava sentado no chão, brincando com seu filho pequeno. E ligou, chorando, agradecendo, para a gente não ter desistido de retirar o rim e mandar esse rim para lá. Ele era o primeiro da fila, ele estava em fase terminal, ele não ia sobreviver mais 10, 15 dias, e ele recebeu, já fazia 6 meses, ele estava em franca recuperação, e isso é uma coisa que é gratificante para a gente, enquanto a gente trabalha com captação de órgãos, como a gente fazia aqui anos atrás. Como dizer não para a vida, né? Como Isso dizer é uma não. história que sim, pode acontecer com qualquer um de nós. Exatamente. Né? Bom, doutor, o assunto é muito bom, nós falaríamos muito mais com certeza, mas eu tenho tempo e já tenho 2 convidados ainda. Quero agradecer muito um pouquinho antes da gente terminar, podíamos falar um pouquinho sobre essa fila de espera, né? Já que o senhor também é médico, eu queria ter abordado isso com o doutor Sinésio, mas o tempo foi tão rápido. A fila de espera hoje, se não me engano, a gente tem mais órgãos, que é uma fila, que eu penso que essa fila ela é uma fila traumática, na minha opinião. Eu me coloco no lugar de alguém ou eu estando na fila de espera. Essa fila é nacional e depois ela é regionalizada. Então, ela é nacional, depois ela é estadual e ela é setorizada. A Franca faz parte da região de Ribeirão Preto. Então, cada região você tem uma fila específica. Sim. Tá? Hoje eu sei que tem mais de 50 mil. Aqui na nossa região? Não, no Brasil inteiro, no Brasil. Esperando doações de órgãos, vários órgãos, desde córnea, uma fila da angústia, da tristeza, grande, do sofrimento. Né? De rim, se não me engano, são mais de 16 mil que estão, 16 ou 20 mil que estão na fila de espera. E isso é uma coisa difícil. Em relação ao rim, você ainda pode ter o doador vivo, mas nem sempre você tem a compatibilidade certa, a compatibilidade ideal. Você pode ter isso, interviews essa doação. Mas a grande maioria ainda no Brasil é de doador cadáver. E isso tem muita gente, por isso é importante esse trabalho que está sendo feito aqui, para você estimular e entender o quão importante é você doar os órgãos daquelas pessoas que são necessárias. Dizer sim para a vida, né? Que podem realmente doar, dizer sim para a vida. Isso é muito importante. E uma outra coisa que eu gostaria de destacar, que o SUS é referência em transplante no mundo, 90 e poucos % das cirurgias são realizadas pelo SUS, é uma coisa extremamente séria, né, doutor? Muito séria, e a fila ela é única do SUS, exceto esses casos de transplante de órgãos pares, que são o rim, ou de partes, um transplante de parcial de fígado. Isso você pode não entrar na lista única, mas o de doador cadáver é sempre uma lista única e ela é extremamente rigorosa, muito séria, é muito sério mesmo esse trabalho que é feito. Doutor, eu quero agradecer muito a sua participação em nome da diretoria da Santa Casa, toda a equipe, muito obrigada por estar aqui conosco e espero que nós tenhamos oportunidade para falar sobre isso de uma forma bem tranquila e com todos envolvidos no debate. Muito obrigada. Quando for preciso. Muito obrigada pela sua participação. E antes de encerrar, gente, eu vou ler aqui, porque eu estava vendo aprendi muita coisa sobre doação de órgãos esse final de semana, que eu tive que estudar, né? Para fazer o dever de casa aqui hoje. E me chamou a atenção, me tocou numa publicidade do Ministério da Saúde, de uma mãe, de um pai, Jana, que disse assim: seria tão bom se a doação de órgãos fosse levada a sério. Tenho minha bebê cardiopata congênita e preciso urgente de um coração. Podia ser mais divulgada essas campanhas e que não ficassem só
na foto. Então, gente, é muito além, né? A gente se colocar no lugar, né, doutor? Muito obrigada mais uma vez. Obrigado. Boa tarde. Agradeço. E a gente já volta, vamos para um intervalo breve, já voltamos aqui com os nossos líderes religiosos que estão aqui no estúdio, tá bom? Até já. Oi, gente, estamos de volta aqui nos estúdios da Rádio Unifran, a nossa mesa redonda, idealizada pela equipe da Santa Casa, sobre a doação de órgãos, aspectos religiosos, éticos e legais que envolvem a doação de órgãos no Brasil. E nós já percebemos aqui, pelas falas anteriores, estivemos aqui já com o doutor Sinésio, com a doutora Cíntia, que tratou das questões jurídicas, o doutor Domingo Cassis Neto falou um pouquinho sobre a visão espírita, o doutor Sinésio explanou para a gente, de modo geral, sobre as questões, os protocolos médicos que são realizados. E agora a gente vai ouvir o padre Adilson Fortunato, ele que é licenciado, tem licenciatura plena em filosofia, especialização no ensino da filosofia pelo Centro Universitário Claretiano de Batatais, é bacharel em teologia pela Pontifícia Universidade Regina Apostolorum de Roma, ele é padre há 18 anos, vigário da paróquia Santa Rita de Cássia, em Franca, vigário também forâneo da Forania Nossa Senhora Aparecida. Forania Nossa Senhora Aparecida. É um conjunto de paróquias. Perfeito. Assessor da Pastoral da Saúde Diocesana e desempenha trabalho de capelania na Santa Casa de Franca há 3 anos. Padre Adilson, seja muito bem-vindo aqui ao nosso debate. E uma das grandes dúvidas, né, quando fala em doação de órgãos e tecidos, é o posicionamento das religiões diante desse assunto. Gostaria, por favor, que o senhor nos dissesse, do ponto de vista da Igreja Católica, o que ela diz? Boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde, agradeço pelo convite e a oportunidade desta conversa, que eu acho muito importante, né? Por todas as falas já acontecidas, ficou bastante claro a seriedade, não só do tema, mas a seriedade com que os profissionais da saúde aqui do Brasil também tratam esse tema. Então, assim, a primeira coisa que alegra a gente é de ver isso, né? Porque é um tema tão relevante, tão importante e gera tantas dúvidas também, né? Então, o que a Igreja Católica, desde há muito tempo, ela faz, ela reconhece e ela promove a doação de órgãos. Não só a doação, o transplante de órgãos e não só a doação depois da morte, mas também, inclusive, os órgãos, aquelas doações que são possíveis em vida, né? A Igreja incentiva até mesmo esta doação de órgãos, para ter uma noção de quanto é importante para a Igreja esse tema, porque ela é condizente com a vivência cristã, né? Com os ensinamentos daquele que é o nosso Senhor, né? Então, a Igreja, desde 1985, por exemplo, ela já reconhece toda essa questão do transplante, da doação a partir da morte encefálica, né? Então, sim, claro, importante que a Igreja destaca é que haja bastante informação, e por isso também a importância deste momento aqui, que a comunidade, os fiéis, né, aqueles que são assim, aderentes à Igreja Católica, aquele que se diz fiel católico, né, que ele seja, e todas as pessoas, né, que sejam, primeiro, bastante informadas sobre esse tema. Né? Muito bem, padre. Eu me lembrei, o senhor estava falando, eu me lembrei de uma música que eu cantava muito quando eu era criança. Prova de amor maior não há que doar a vida ao seu irmão. Isso não é a doação de órgãos? Exatamente. Essa música é cantada todos os anos no tempo da Páscoa, porque é um tempo em que nós lembramos o sacrifício feito por nosso Senhor para a nossa salvação. Então, ele que foi o primeiro a entregar não só um órgão, né? Ele Sim. entregou o seu corpo inteiro, cada gota de sangue de Jesus foi entregue para toda a humanidade. Então, esse é o princípio que sustenta a visão da Igreja a respeito da doação de órgãos, né? Então, assim, se eu posso doar qualquer coisa que seja, né, meu tempo, minha energia, e por um ato de caridade,
doar também tudo aquilo que é meu, que foi importante, que eu recebi como dom, recebi de graça, tudo que nós temos e nós recebemos de graça, e nós, no ato final, podemos entregar também de graça para favorecer a vida daqueles que necessitam, né? O padre, e durante a missa, em alguns momentos na igreja, em alguns momentos de alguns encontros, reuniões, enfim, esse assunto é debatido, a palavra do padre, às vezes na homilia, fala sobre doação de órgãos, tem falado, porque é muito importante, a gente percebe que, como eu falei ainda há pouco, os líderes religiosos têm um poder muito grande de influenciar os fiéis, né? Esse momento, por exemplo, o Setembro Verde, ele foi discutido, ele foi debatido, ele foi falado em algum momento dentro da igreja? É importante você perguntar, porque infelizmente não é uma prática do cotidiano, não é uma prática assim. Esse tema é lembrado, por exemplo, em ocasiões, né? Digamos que alguma notícia ou mesmo alguma campanha que foi feita até pela sociedade, a igreja quase que, quando é provocada, quando ela se vê, olha, vamos falar desse tema hoje, então aí sim, naquelas ocasiões, a gente acaba falando. Mas foi importante também. E caiu a sugestão para, inclusive, outros meses, temos Setembro Amarelo, e, né, outras são ações tão relevantes na área da saúde para a comunidade. Mas, enfim, foi o que o senhor falou, né? Prova maior de amor, Jesus nos deu, doando sua vida para nos salvar, não é? E falei para o doutor Ricardo, aliás, doutor Domingo Cassis, sobre a questão da gente ter empatia, né, do próximo, né? Exato. E nos colocarmos no lugar. E o senhor falou ainda há pouco sobre o catecismo, né? Sobre o que ele diz. Queria ler onde que está aqui no parágrafo 22, 96 do catecismo, está expressamente declarado como doutrina católica. A doação de órgãos após a morte é um ato nobre e meritório e deve ser encorajado como uma manifestação de generosa solidariedade. Então, alguns elementos aqui, né? É um ato nobre e meritório, ou seja, eu fazendo isso, eu estou realmente expressando um ato de fé, de caridade, um ato de empatia, um ato cristão. Ama-te ao próximo. Ama ao próximo como a ti mesmo. Como a ti mesmo. Eu também vi aqui eu achei interessante uma fala do Papa, que diz, da nossa própria morte e da nossa doação, podem surgir a vida e a saúde de outros doentes e sofredores, ajudando a reforçar a cultura da ajuda, do dom da esperança e da vida. Ou seja, você estará ajudando a reforçar a cultura da solidariedade. Diante das ameaças contra a vida, que infelizmente vemos cotidianamente, como no caso do aborto e da eutanásia, a sociedade precisa desses gestos concretos de solidariedade e amor generoso, disse o Papa. Exatamente, essa é uma resposta concreta. Olha como que um ato desse pode criar toda uma cultura de valorização, preservação da sacralidade da vida. A vida é para ser promovida e defendida. Por isso, o Papa mesmo no final dessa frase cita, né, as questões aí de atos contra a vida, como o caso do aborto, da eutanásia. São temas que a igreja vai sempre se posicionar, sempre em relação a isso, mas para dizer que atos como a doação de órgãos, eles são atos concretos, né? E esses textos são, importante aquela história, né, de palavras podem convencer, mas os testemunhos arrastam, né? E isto, quando você vê uma pessoa que deu um testemunho, ela tirou algo de si, ela para oferecer para o outro, né? Isso é muito forte, né? Então, atos concretos de amor. Por isso que o Papa vai falar da importância aqui desse ato, que de fato pode favorecer pessoas que estão muito angustiadas, né? Que estão aguardando ansiosamente. Então, isto é algo que para a igreja, né, tem um valor incomensurável. Muito bem. E, padre, gostei muito da frase e queria relembrar, eu acho que a nossa amiga muito feliz, esqueci o nome dela, a Márcia, né, quando ela falou doe órgãos, se expressa essa atitude que transforma vidas. Eu acho que o jeito que nós temos de fazer com que isso cresça, se expanda, que esse assunto realmente seja debatido, que essa questão seja esclarecida,
falando mesmo, né? Por exemplo, o padre, durante a missa, né, de um modo geral, a Igreja Católica, as demais, né, igrejas falando sobre o assunto, eu manifestando, expressando a minha vontade, o senhor e todos falando a respeito. Eu acho que é a melhor forma de a gente ter esse número de doadores aumentado, né? É verdade. Falar bastante a respeito disso. O senhor gostaria de acrescentar alguma outra situação que não foi abordada? Que eu tenha deixado de falar? Eu acredito que nós tocamos no essencial, sim. Eu não sei se a gente tem tempo ainda, já acabamos aqui também, meninos? Agradeço muito a sua presença, prazer falar com o senhor. Muito obrigada por ter enriquecido aqui o nosso debate. Eu que agradeço o convite. Que Deus abençoe. A todos nós. Amém. Bem, gente, vamos agora para o nosso último intervalo e a gente já volta com o pastor Isaac para encerrar nossa mesa redonda, tá bom? Obrigada, padre. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde. E a nossa live, gente, está muito legal. Eu estou muito feliz em ter sido convidada. Mais uma vez eu agradeço a diretoria da Santa Casa, a equipe da Santa Casa que se lembrou do meu nome para fazer essa mediação, porque é um tema que eu entendo muito relevante, muito rico e necessário, né? Nós tivemos convidados aqui extremamente competentes, conceituados em suas respectivas áreas, que falou sobre a questão da doação de órgãos, um momento crucial, né? Um momento de todos os protocolos que são realizados. Nós tivemos a doutora Cíntia, que falou dos aspectos legais, porque é uma coisa muito séria. Tivemos o doutor Domingo Cassis, que falou sobre a doação de órgãos na visão espírita. O padre Adilson, que falou da questão da Igreja Católica. E agora aqui ao meu lado, o pastor Isaac, da igreja, ele que é pastor adventista, formado em teologia pela UNASP-EC, Centro Universitário Adventista de São Paulo, campus Engenheiro Coelho. Trabalhou durante 4 anos no Serviço Educacional Lar e Saúde, em diversas regiões do estado de São Paulo. É pastor há 7 anos, atualmente lidera o distrito do Jardim Centenário, na cidade de Franca. Pastor Isaac, seja muito bem-vindo. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, Rosana. Muito obrigado pela apresentação. Boa tarde a todos vocês também que estão nos acompanhando. E eu já gostaria de saber, pastor Isaac, da visão da doutrina evangélica, o que ela pensa a respeito da doação de órgãos. De maneira geral, nós evangélicos não somos contrários. Geralmente uma pessoa ou outra, às vezes tem algum receio, tem, como nós diríamos, no bom português, um pezinho atrás. Alguns familiares ficam com isso quando é abordado o tema, mas nós entendemos que as Sagradas Escrituras não falam nada sobre doação de órgãos, afinal de contas não era um tema da época, né, um tema muito mais atual, mas os princípios bíblicos apontam nessa direção, e é um incentivo bíblico, a ideia da generosidade, a ideia também de nós ajudarmos em todos os momentos, inclusive se tivermos oportunidade depois que nós já estivermos descansando no Senhor também. Sim, eu estava estudando sobre o assunto nesse final de semana, andei lendo um pouquinho, e eu percebi que a maioria das religiões são favoráveis à doação, a grande maioria. Existe uma aqui, uma parte da cultura muçulmana, outra ali, não sei o quê, enfim, pouquíssimos, raríssimos casos, inclusive na muçulmana também tem uma comissão que defende a doação de órgãos, enfim, são raros os casos onde a religião é desfavorável. Eu acho que é a questão da vida em primeiro lugar, né, pastor? É muito raro a religião se opor a esse tipo de ajuda, principalmente nós cristãos, quando nós lemos as falas do Senhor Jesus e vemos ali que ele, o exemplo que ele dá, né, de qualquer um de nós que ajudarmos com um copo de água fria, alguma pessoa que está sedenta, não perderá o seu galardão, ou seja, receberá uma recompensa por isso. Quando mais ainda nós falamos de doação de órgãos, coisas que com certeza mudarão as vidas das pessoas que serão diretamente ali afetadas e receberão essas doações. A gente sabe que o momento da doação de órgãos é um momento difícil, crucial para a família, né? E é ela que tem esse poder de autorizar ou não. Por isso que é tão importante que vocês se manifestem em vida, que vocês comentem desse desejo, dessa vontade de doar órgãos, porque é a sua família que vai autorizar. E é aquilo que eu falei, que eu vou repetir, porque eu acho que é muito importante a gente se colocar no lugar, né, pastor? Mas o ato de preservar a vida é muito mais importante, seja lá em que cultura for. Eu acho que, como nós falamos aqui com o padre Adilson, o maior exemplo foi Jesus Cristo, né, que deu a vida para nos salvar. E Jesus, de maneira muito clara, nos deixa esse incentivo também, né?
quando ele fala para os seus discípulos, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ou seja, a ideia de que assim como ele se sacrificou por nós, nós também oferecemos nosso corpo como sacrifício para as outras pessoas e para ajudá-las também. Então, existe essa ideia por trás da religião. Bom, pastor, a questão da fé, né, é uma coisa que eu acho que fica bastante clara nesse momento da morte, que as pessoas têm aquela fé de que não, ele está com morte encefálica, que é a morte dos estímulos neurológicos, então mas ele pode retornar à vida, ele vai viver, eu tenho fé, eu tenho esperança de que isso vai acontecer, eu acredito que Deus vai fazer esse milagre na minha vida. Eu acho que essa questão fica muito presente também nesse momento da fé, né? Sim. Nós entendemos e acreditamos que milagres acontecem. Sim. Mas nós entendemos também que existem situações, existem momentos onde a pessoa está sobrevivendo, sendo sustentada apenas por aparelhos, né? Medicações fortíssimas. Então nós entendemos que Deus pode realizar milagres, que Deus realiza milagres, que a fé é importante em casos como esse, porque eu já presenciei diversos milagres, nós sabemos que eles acontecem, mas nós não podemos também prolongar algo que provavelmente vai acontecer de uma maneira ou outra, né? A família precisa tomar essa decisão de maneira consciente e confiando também que aquela pessoa, aquele ente querido, está descansando no Senhor, e nós, como cristãos, entendemos que a morte não é o final da vida, é apenas no máximo um ponto e vírgula do outro. Pastor, e esse assunto, ele é comentado, por exemplo, como fez uma pergunta que eu fiz com o padre Adilson, vou fazer para o senhor, mês Setembro Verde, que eu acho que, na verdade, ainda pouco difundido, falta ainda muito mais informação sobre, até para que ele seja pauta dessas de reuniões e esteja presente nas missas. É um assunto que, por exemplo, esse mês foi falado na igreja? Na nossa denominação, nós temos um período do ano em que nós falamos sobre a importância de doações, né? Nós damos uma grande ênfase na doação de sangue, e aliado à doação de sangue, nós já também tocamos no assunto da doação de órgãos. Então, de maneira geral, falar sobre 12 igrejas é um pouco difícil, né? Sim. Mas na nossa realidade, nós falamos anualmente sobre isso, a importância de doar, e fazemos campanha de doação de sangue e citamos também sobre a doação de órgãos. Muito interessante. Eu trouxe um exemplo aqui, e eu me lembro claramente dessa situação, e alguns que estão aqui no estúdio vão se lembrar, do Chiquinho Scarpa, que é ele é socialite, é um playboy, um milionário, e ele falou que ia enterrar o carro dele de $1 milhão, de reais, $1 milhão de dólares. Né? Bentley, né, o carro. E aí foi que ela, nossa, mas como assim que vou enterrar? Vou morrer, mas vou enterrar meu carro junto comigo, vou enterrar meu carro. E foi um sensacionalismo em torno desse assunto, todo mundo, claro, né, como que uma pessoa tão apegada ao ponto de querer enterrar o carro? Na verdade, foi toda uma estratégia de marketing para chamar a atenção para a doação de órgãos, né? Todo aquele estradalhaço que ele fez, porque ele já era doador há 30 anos. Então, ele disse aqui, eu achei muito legal, e até trouxe, não sou louco, não vou enterrar meu carro, fiz isso para chamar a atenção a essa causa. Disseram que era um desperdício, fui julgado por isso, mas a verdade é que tem gente que enterra algo bem mais valioso, que são o coração, o rim e seus órgãos. Isso sim é um absurdo. Eu achei interessante, porque foi uma contribuição certamente muito valiosa no momento em que a doação de órgãos não tem tanta visibilidade, não é tão comentada, né? Então, acho que estimularmos é o nosso papel, especialmente dos líderes religiosos, né, pastor? Isso mesmo. Isso que o Scarpa disse, ele vai direto ao encontro daquilo que nós temos também. Se a pessoa é enterrada com seus órgãos em plena funcionalidade, funcionando perfeitamente, que podem ser doados a outra pessoa, você literalmente está fazendo um desperdício. Eu esqueci, parece que são 8 pessoas, não sei quantas pessoas que podem ser salvas com os órgãos que são retirados. Quer dizer, uma vida pode salvar várias vidas. Uma transformação completa. Então, é egoísmo a gente querer que o nosso ente, por mais querido ou amado que seja, deixar de pensar naquele que está lá na fila esperando para um pai, para uma mãe, para ele próprio. Quantas famílias vão sorrir, aquele que precisa de um rim, que teve a sua vida restabelecida, aquele que teve o seu coração batendo de novo no peito, enfim, né? Eu acho que é realmente o exercício da empatia, de colocar no lugar dessa fila de que lado que eu estou. Hoje estou aqui, mas amanhã eu posso estar de lá, né? Impactar o mundo de maneira positiva. Exato. Né? O chamado para todos nós, né, nessa terra, é sermos instrumentos positivos por onde quer que andarmos, foi o que nós fizemos também. Muito bom. Tem alguma coisa que o senhor gostaria de acrescentar, que eu tenha deixado de falar? Olha, tem um ponto apenas, que é algo que eu encontro às vezes com o pastor, né? Sim. Quando, mesmo no meio cristão, algumas pessoas às vezes
têm receios sobre a questão da doação dos órgãos e ficam receosos de permitir que um de seus parentes doe os órgãos. Mas eu venho aqui dizer para tranquilizar as pessoas. Se um parente seu falecer, você não precisa ter medo de fazer a doação dos órgãos dele. Na verdade, é um ato de bondade para com o próximo, um ato de amor e de generosidade também. Você não precisa se preocupar de perder o céu ou de ser de alguma forma castigado. Fique bem tranquilo em relação a isso, porque na verdade você vai estar ajudando, fazendo bem a sua semelhante também. Não perca essa oportunidade, porque ela acontece apenas uma vez na vida. É isso, são crenças limitantes, uma vez que as igrejas defendem a doação de órgãos, então tem muito mais a ver com a questão individual, com as crenças que cada um tem a respeito. E uma coisa que é legal que foi falada aqui, gente, é que o corpo, por mais que ele tenha sido mexido, ele vai manter a sua aparência mais próxima daquilo que era possível. Então, quer dizer, não tem que ter receio, você vai ver lá o corpo do seu ente normalmente, sem que saibam, inclusive, que ele foi mexido. E olha, eu não me lembro agora do número, mas me parece que são 8, se eu não estou equivocada, acho que o doutor está ali ainda, pode até me ajudar com essa questão. São várias vidas que podem ser salvas a partir de um cadáver, de uma doação, é isso? Então, acho que foi o que o senhor disse. Não tenham receio, né? E a gente caminhando agora para o final, eu acho que o Luiz Gabriel foi ali para ele confirmar, não sei se ele foi, a informação, mas eu gostaria muito de agradecer a sua participação na nossa mesa redonda, que não foi redonda, mas que foi muito boa, muito produtiva. Eu que agradeço a oportunidade. Conseguimos esclarecer aí vários assuntos, eu espero. Muito obrigada. Muito obrigado. E deixa eu ver se tem mais alguma coisa por aqui. São 10? 10 vidas, até 10. Olha só, o doutor Sinésio confirmou para a gente que são até 10 vidas que podem ser salvas. Então, pense muito. Doutor Domingos confirmou para a gente, ele que está aqui no estúdio ainda, que até 10 vidas podem ser salvas. Então, eu vou deixar aqui para vocês, a gente já está acabando. Mais uma vez, eu quero agradecer toda a equipe. Eu não agradeci a Nancy, que é a enfermeira, coordenadora, responsável, eu não sei agora, porque eu não tenho aqui, da comissão de transplante. A Nancy está aqui também nos estúdios. Muito obrigada, Nancy, por ter dado o suporte. Ela mandou uma literatura muito bacana para mim. Eu agradeço a Marcinha, Luiz Gabriel, ao Maicon, o professor Ricardo Fadu, toda a equipe da Unifran, que abriu as portas para a gente, e os nossos convidados, especialmente, que estiveram aqui enriquecendo a nossa mesa redonda. Muito obrigada a todos. Mais uma vez, curtam aí o canal da Unifran, extensão.br, Maicon? Extensão Unifran. Extensão Unifran, curtam, compartilhem, tá bom? E vou deixar aqui para vocês uma provocação, pensem a respeito. Você já pensou em doar órgãos? Se sim, você já manifestou isso publicamente? Você já falou isso para sua família? Pense a respeito. Muito importante vocês virem e tudo que foi discutido aqui hoje. Muito obrigada a todos mais uma vez e voltaremos num outro momento com um debate muito mais amplo. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Do sonho ideal de cidadãos francanos beneméritos, nasceu a Fundação Santa Casa de Misericórdia de Franca, em 16 de junho de 1897. E ao longo de mais de um século, foi edificada uma grande história de trabalho pela vida humana. Hoje, a Fundação é um grupo com 3 unidades hospitalares: Hospital Geral Santa Casa, Hospital do Coração e Hospital do Câncer, possuindo ainda um grande centro de reabilitação e área de hemodiálise. E ainda administrando exames, ambulatórios médicos e especialidades do governo de São Paulo, das cidades de Franca, Taquaritinga, Casa Branca e Campinas, o maior do interior do estado. Ao longo de mais de um século de existência, a instituição evoluiu e se reinventa continuamente, sendo hoje um grupo hospitalar com mais de 2.700 colaboradores e um corpo clínico com mais de 600 médicos altamente qualificados, que juntos atendem Franca e mais de 60 municípios pertencentes a 4 departamentos regionais de saúde, com 4,5 milhões de pessoas assistidas. E com o dinamismo desta gestão, o Grupo Santa Casa de Franca está sempre inovando. Assim, no ano de 2020, criou sua marca Santa Casa Mais, que assina todos os novos projetos.
Os mais recentes foram a implantação de um novo laboratório de análises clínicas, o maior e mais bem equipado da cidade e da região, fornecendo diagnósticos de alta precisão e qualidade com uma ampla gama de exames. E a lavanderia hospitalar, uma estrutura moderna com equipamentos de alta tecnologia que limpam e esterilizam todos os tipos de enxovais, garantindo qualidade, segurança e prevenção contra a infecção hospitalar. Por isso, trabalhamos com responsabilidade e comprometimento para fazer do Grupo Santa Casa de Franca um lugar sempre melhor e para oferecer o respeito e a qualidade que você merece. Grupo Santa Casa de Franca, um novo tempo.